Além disso, nós temos os corpos estranhos que podem ser vistos ultrassonograficamente. E aí a gente já viu, né? No estômago, o que eles formam? Sombra acústica com um conteúdo não progressivo nesses animais. No intestino, a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter ultrassonograficamente, sombra acústica, forte, limpa, e alças intestinais com conteúdo não progressivo. Então, como a gente viu no estômago, a imagem ultrassonográfica de corpo estranho, também no intestino, a imagem ela é bem parecida, tá? Não tem muita diferença entre eles. Outra alteração que é muito importante e que é muito comum na nossa rotina, intussuscepção. Dá para ver intussuscepção na radiografia? Sim, tá? Dá para ver. Mas o exame de escolha, o melhor exame, o padrão ouro, é o exame ultrassonográfico. O exame ultrassonográfico, ele traz uma imagem que é patognomônica. Ele mostra para a gente que tem intussuscepção, tá? Lembrando que intussuscepção é dinâmico. Então, muitas das vezes a gente pode achar intussuscepção e ela pode se desfazer sozinha, né? Então tenham cuidado de sempre reavaliar esse animal antes de ir para a cirurgia, né? E ter essa conversa com o cirurgião, tá? Então, o que a gente vai ter na intussuscepção? É quando eu tenho uma alça entrando em outra alça. Então, isso que é a intussuscepção. Eu tenho uma alça que vai, entrar dentro de outra alça. E aí a gente vai ter a imagem tanto no corte longitudinal quanto no corte transversal. E como que fica essa imagem? Vamos ver aqui, Aqui eu tenho um corte de alça intestinal com intussuscepção. Qual que é a diferença? Sabe alvo? Alvo mesmo, desse a gente jogar dardo. Olha como é que fica uma imagem parecida com uma imagem de alvo. Aqui a gente tem várias camadas, por quê? Porque eu tenho uma alça intestinal aqui e olha a outra aqui dentro dela, tá? Aqui região de gordura, região de mesentério. E na longitudinal, o que a gente vai ter? Aqui, a alça intestinal entrando dentro da outra alça intestinal. Então, é só a gente pensar, do que eu ter aqui 4 camadas, eu vou enxergar 8 camadas, várias camadas. Então, aqui, olha o tamanho que seria como se fosse a alça, que na verdade é o quê? Várias camadas juntas, porque um intestino está dentro do outro, tá? Mas essa imagem de alvo é a imagem mais característica que a gente tem de uma intussuscepção. Vamos ver outro exemplo aqui, A mesma forma. Aqui a gente tem um corte longitudinal e olha que imagem bonita. A gente consegue ver, a alça intestinal aqui entrando dentro da outra. Igualzinho esse desenho, né? E no corte transversal, olha aqui, essa imagem em alvo, né? Mostrando pra gente a alça intestinal, uma dentro da outra. Então, essa imagem é muito característica de intussuscepção. Vamos ver agora uma imagem, né, de um ultrassom de uma intussuscepção. Então, esse é um animal que a gente atendeu, né? E olha essa imagem bem característico, bem alvo. Estou aqui no corte longitudinal, tá? A gente vê várias camadas e olha como é que a gente consegue ver essa estrutura em alvo muito indicativa, né? Patognomônica, mostrando que é uma intussuscepção. Mais um exemplo também, né, de ultrassonografia feita na nossa rotina e aqui mostrando para gente essa imagem muito característica de intussuscepção. Imagem em alvo, tá? Como a gente comentou, é uma alteração que precisa aí
de uma intervenção cirúrgica desse animal. Quais são as outras alterações que a gente também pode observar em intestino? Da mesma forma que a gente falou do estômago desses animais, nós temos as doenças inflamatórias do intestino. E da mesma forma, a gente vai ter como imagem ultrassonográfica o aumento da espessura da parede, mantendo a estratificação dessa parede. Então, como a gente falou no estômago, aqui, da mesma forma, a gente vai ter essa imagem. Então, aqui a gente percebe, né, um processo de doença inflamatória, um aumento da espessura da parede desse intestino, mas a gente ainda consegue ver a estratificação dessa parede, né, indicando aí um processo inflamatório. Aqui a gente tem outro exemplo, e aqui a gente vê um animal com diarreia. E como que eu sei que ele está com diarreia? E diarreia líquida, né? Porque tem conteúdo anecogênico dentro das alças intestinais. Então, indicando um processo inflamatório com presença de diarreia nesses animais, tá? E, da mesma forma, a gente tem as neoplasias. Então, a gente já comentou qual que é a principal diferença que a gente pode observar nesses animais com neoplasia. A gente tem aumento da espessura da parede. Normalmente, tá, na maioria das vezes, a gente encontra essa parede mais hipoecogênica, principalmente nos linfomas, tá? E a gente vai observar a perda da estratificação dessa parede. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de linfoma, ó, da mesma forma. Então, aqui a gente tem espessamento da parede, parede mais hipoecogênica, e a gente não observa mais, né, com tanta clareza, a estratificação dessa parede. Um detalhe importante que a gente tem que falar. Durante a avaliação abdominal, a gente tem que avaliar os linfonodos também. Quando a gente encontra uma alteração inflamatória, a gente pode observar os linfonodos aumentados, mas o formato deles, ele se mantém. Então, geralmente, os linfonodos são um pouco mais alongados. Nos casos das neoplasias, principalmente nos linfomas, os linfonodos, eles também podem estar reativos. Mas, na maioria das vezes, nós vamos encontrar esses linfonodos mais hipoecogênicos e mais arredondados. Então, se a gente encontra parede de intestino, de estômago, né, com esse aumento de espessura, diminuição da ecogenicidade, perda de estratificação e consegue observar linfonodos mais arredondados, é fortemente indicativo de neoplasia. Lembrando que só fecha o diagnóstico com a biópsia, mas, né, é uma informação a mais que a gente pode passar aí para auxiliar no diagnóstico desses animais. Aqui nós temos outros exemplos. Então, a gente tem aqui um aumento bem grande, né? Aqui está muito espessado a parede das alças, né, do estômago desse animal, com perda da estratificação, também indicando aí um linfoma que é muito comum na espécie felina. E para a gente terminar nossa aula falando do aparelho digestório, a gente vai falar sobre as alterações que ocorrem na região de cólon. Todas essas alterações que a gente falou até agora, elas também podem ocorrer no intestino grosso, tá? Então a gente tem, ó, corpos estranhos que podem estar retidos ali, intussuscepção, colites, neoplasias, então não tem muita diferença entre as alterações que podem aparecer. Mas existe uma alteração que é bem característica dessa região, que é a retenção fecal. Então a gente tem, né, a retenção
E quando a gente tem uma desidratação muito grande desse conteúdo fecal, a gente vai chamar isso, no exame físico, de fecaloma, tá? Então, aqui a gente vai ter exatamente essa imagem. Nós temos uma retenção fecal bem na região de cólon desse animal, tá? Então, aqui mostrando, ó, retenção fecal, que pode acontecer por diversas causas. Um estreitamento de pelve, uma fratura de pelve, né? Uma inflamação de glândula anal, tudo pode levar à presença dessa retenção fecal. E se ele fica ali muito tempo, ou, né, a gente vê esse conteúdo muito radiopaco, é fortemente indicativo de um fecaloma.